Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todo mundo muito bem, tá bom? E hoje nós vamos começar a nossa aula número 11, a lição número 11, quer dizer, como vocês podem ver aí no título do vídeo. E hoje a nossa lição vai falar sobre o Deus que não abandona. Nosso versículo tá lá hoje no livro de Salmos, no capítulo 9, no verso 10. Pega aí a Bíblia rapidinho, quem não tá ainda com ela do lado, tá certo? Dá pausa no vídeo, vai lá, pega a Bíblia e volta, tá bom? Quem já tá aí, vai procurando o livro de Salmos, capítulo 9, verso 10. Já tô aqui, ó, com a minha Bíblia aberta no versículo de hoje, que diz assim: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E é verdade. Hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido por todos vocês. Então, eu vou dar 3 dicas e aí vocês vão tentar pensar aí no nome de alguém, tá certo? A primeira dica é que é um personagem masculino, é um homem. A segunda dica é que o nome dele começa com a letra J. E a terceira e última dica, que depois dessa não tem como errar, não tem como falar outro nome, é que o nome do pai dele era Jacó. E aí, era um homem, o nome dele começava com a letra J e o nome do pai dele era Jacó. Muito fácil, né? Quem era esse homem? José. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele, tá certo? Que vocês já conhecem, então nós só vamos relembrar algumas coisinhas, tá certo? José era muito querido pelo pai e muito amado por ele. E por conta disso, os irmãos mais velhos dele acabavam ficando com muita inveja. Até que um dia, Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida muito bonita. E como é de se esperar, os irmãos dele ficaram com mais inveja ainda e com muita raiva de José. E outra coisa, naquela época, Deus falava com José através de sonhos. E esses sonhos não agradaram muito seus irmãos não, viu? Vamos ver quais sonhos eram esses? José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rúben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito. Mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. E foi assim que José foi parar lá no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Pense aí, José estava longe da casa dele, longe da família dele, em uma outra região que ele não conhecia. Era de se esperar que José ficasse como? Angustiado, agoniado, desesperado ou muito, muito triste.
Só que ele tinha certeza no coração dele de que Deus estava ali com ele o tempo inteiro, cuidando. A cada momento, a cada passo, tudo que acontecia na vida dele, Deus estava ali junto com José. Deus não abandonava ele. Mesmo acontecendo tudo isso na vida dele, os irmãos tendo inveja, os irmãos vendendo ele como escravo, e agora ele tendo que trabalhar na casa de uma outra pessoa para poder sobreviver. Mesmo assim, com tudo isso acontecendo, ele não perdeu essa certeza de que Deus cuidava dele o tempo inteiro. Tanto que, enquanto ele trabalhou lá na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Deus abençoava José. Só que tinha um porém. A mulher de Potifar, ela ficava procurando conversa com José, só que José, ele sempre respeitou ela, respeitou o patrão dele. José era um rapaz temente a Deus, ele era novo naquela época, era um rapaz de boa aparência, então ela ficava atrás dele, porém José nunca deu ligança para o que ela falava. Mas teve um dia em específico que ele acabou tendo que fugir dela. Porém, sabe o que foi que ela fez? Ela inventou uma mentira dizendo que José tinha agarrado ela à força. E ele não tinha feito nada disso, só que Potifar, o marido, acabou acreditando na esposa dele. E por conta disso, José foi parar onde? Quem lembra? Foi parar na prisão. Mas José tinha certeza de que tinha feito tudo certo. Ele fugiu do pecado, obedeceu a Deus e respeitou o patrão dele. Porém, ele foi parar na prisão, mas algum tempo depois, o Senhor livrou ele daquele lugar. E no final da história de José, que nem vocês já conhecem, ele acabou se tornando governador do Egito. A única pessoa que estava acima dele era o faraó. Então, foi um cargo muito importante. De escravo, José virou governador. Desculpe, tá vendo aí como foi que Deus honrou ele por tudo isso que ele passou, desde novinho até virar governador. Então, Deus nunca abandonou José. E a mesma coisa é com a gente. Às vezes a gente passa por alguma situação muito complicada, muito difícil, e a gente pode até pensar que, ai meu Deus, eu tô sozinho. E não estamos, tá certo? Nunca duvidem disso. Deus está sempre com a gente em todos os momentos. Nos momentos tristes e nos momentos felizes também. Então, outra coisa da história de José que eu quero falar pra vocês era a questão de fugir do pecado. Então, existem momentos na nossa vida de que a gente tem que se afastar de coisas que vão fazer mal pra gente, que vão fazer com que a gente peque. Às vezes é alguém, algum colega, um amigo de vocês que não é uma influência muito boa. Então é bom vocês prestarem atenção nisso, porque a gente precisa fazer que nem José e fugir do pecado, ir para bem longe, tá certo? Não adianta, por exemplo, você ficar brincando, ficar assim na beiradinha achando que não vai acontecer nada de ruim. Olha, cuidado. Então o que vocês precisam fazer é o quê? Obedecer a Deus, a mesma coisa que José fez, e fugir do pecado, tá certo? Nunca esqueçam disso, coloquem isso na mente de vocês. E também não esqueçam que ele não nos abandona, tá certo? Até a próxima aula, tá bom? Eu vou aparecer na 30ª, meu Deus, eu tô péssima, na 13ª aula, tá bom? Desse trimestre. Então é isso, crianças. Espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana e tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not